sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e esse é o episódio 52. Antes da gente iniciar aquele bate-papo, queria agradecer a audiência do Em Questão. Você que assistiu, que se inscreveu no canal, que está compartilhando e apertou o sininho, muito obrigado. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho, que você vai receber novos conteúdos do Em Questão Cash. Hoje a gente está com uma bancada de peso aqui, né? Eu tô até aqui assustado, hein? Queria apresentar o nosso amigo Anderson Amaral, representante da LTS. Pessoal, muito obrigado aí. E hoje, estamos aqui de novo com isso, né? E hoje falando da Fast For You, Gestão e Inovação, com Daiane Vanoni. Seja bem-vindo. Cristiano Vanoni e Edu Guedes hoje com a gente aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui. Sejam bem-vindos aqui. Queria iniciar aqui perguntando para a Daiane e para o Cristiano como iniciou, né, a Fast For You, como foi para vocês, quando que vocês pensaram, né, em fazer esse mercadinho, essa facilidade para o pessoal de condomínio. Legal. Primeiro agradecer a participação, é sempre um grande prazer estar falando pro mercado condominial, né? Agradecer a nossa participação, hoje vai ser um bate-papo aí muito legal. A Fast For You iniciou em 2020, no início da pandemia. Eu e o Cris, que é meu marido, iniciamos um negócio bem no início mesmo da pandemia, quando haviam estabelecimentos fechando, restrição de horário, restrição de pessoas acessando esses locais. E tivemos a ideia de colocar um mercado mais próximo possível, dentro da casa, se possível, das pessoas. Fizemos um piloto, iniciamos em Santa Catarina, em Florianópolis, de onde nós somos. E dentro de 6 meses nós tínhamos 14 lojas, né? E aí começou a questão de querer em outros estados. Então pensamos como atender a todos. Foi aí que surgiu a formatação para fazer uma franqueadora. Te cortando, chega um pouquinho mais perto do Cris, tá que aí você já pode até abraçar ele. Senão eu vou aparecer na câmera. Tá Pode bom. continuar. Então, a partir de então, um ano depois, nós transformamos o negócio em franqueadora. Então hoje nós estamos aí, o Cris pode falar um pouquinho mais dos números, mas estamos em todo o Brasil, com mais de 600 unidades aí em todo o país. Mas vocês, quando vocês iniciaram vocês mesmos fazendo o mercadinho? Sim. Quantos mercadinhos vocês fizeram para depois virar franqueado? Como a Daiane comentou, 14 operações a gente estabeleceu no começo da nossa operação. E o Brasil inteiro nos questionando se a gente atendia através do nosso modelo atual naquele momento ou franqueava, né? Então, a partir disso, como a gente não tinha braço suficiente para atingir grandes distâncias, a gente mudou o modelo de negócio para uma franqueadora, né? E como vocês elaboraram o nome Fast For You? Foi rápido para você? É mais ou menos uma coisa assim nesse sentido? Foi mais nesse sentido de pensar uma coisa mais prática, rápida, né? Então, e o número 4 é algo que me acompanha, na verdade, na vida. Então, acho que a gente conseguiu conciliar esse nome. O número da sorte. Então... E o Edu, como que o Edu entrou nesse negócio? Como chegou aí? Chegou aí na Fast For You. O Edu é um grande parceiro, sócio, amigo nosso que tem nos ajudado muito nessa caminhada. Fomos apresentados por um amigo de negócios em comum e começamos a conversar sobre o modelo, sobre como que seria, né, essa parceria. E aí eu acho que ele pode falar um pouquinho mais do que chamou a atenção dele, né, estar conosco. Mas era uma pessoa que nós entendemos fazer sentido para o negócio, que tem o mesmo propósito também, porque isso é muito importante, né? Se juntar com pessoas que tenham o mesmo propósito. Então tem dado super certo e a gente está muito feliz. Legal. E aí, Edu? Para mim, eu recebi o convite do Cris e da Daiane. A primeira coisa que me chamou a atenção a questão deles mesmo com pessoas. Acho que para mim, antes do próprio negócio, o que vem é quem criou, como é feito, porque quando a gente coloca o rosto, por exemplo, no meu caso, ou a minha marca na frente de um produto ou na frente de um negócio, a gente tem que se preocupar com o conjunto de tudo, né? Então, a primeira questão por ter aceitado é
da forma que eles lidam da vida e da forma que eles lidam com o mercado. Tudo é feito pensado, nada é feito de qualquer jeito e cada novo franqueado é visto como único. Essa foi a minha primeira visão com eles. Convite a gente recebe toda hora. E por incrível que pareça, muitas vezes na vida a gente acaba falando até mais não do que sim. Eu estou no mercado de licenciamento desde 98, com produto licenciado, e esse negócio vem crescendo muito e cresceu muito nos últimos anos, né? Seja com produtos novos sendo lançados, com novidades que a gente vai lançando com as empresas que a gente já tem em parceria. Hoje eu tenho 56 contratos ativos com empresas de diversos tipos de tamanho. São 2.600 produtos agora. Acabou de acontecer a APAS, a gente lançou mais 120 produtos novos. E a minha ideia sempre foi como fazer com que tudo isso que eu construí com licenciamento possa chegar até o mercado. Então a gente está, nós três, pensando como a gente vai fazer agora essa transformação para o mercado também, porque a gente pretende ter uma negociação melhor, uma série de outras coisas e benefícios também, e é o que a gente está buscando agora. Esse é o nosso desafio. Como isso, na minha vida, vem crescendo e vem crescendo bastante, eu achei que era a hora de estar junto e estar junto com pessoas sérias que não pensam em quantidade, pensam em qualidade. Talvez a Fast For You tivesse até o dobro de lojas se fosse feito como muitos no mercado acabam fazendo, né? Então eles são minuciosos. Eu recebo aqui direto, muitas vezes eu nem comento com eles, mas assim, eu sei do projeto da pessoa que está fazendo o mercado, ela está procurando e me manda se vale a pena, se não vale a pena. Então a gente vê que o negócio é muito bem feito. A gente tem bastante segmentos no mercado hoje. Hoje tem bastante mercadinho hoje, de muita gente. E como a gente acompanha a LTS hoje, a LTS vê que tem alguns lugares que os mercados literalmente não são mercados, são tipo uma vendinha, né? Eles não têm esse cuidado. Eles não têm esse cuidado de fazer esse tipo de coisa. Então, às vezes eu falo que uma coisa bem feita, bem elaborada, né? E ainda vem de família, porque de vocês dois, de família, lógico que, né, Edu, até é uma coisa que você sabe que vai ser duradouro e vai levar vai ter uma... Como que eu posso dizer para vocês? Ele vai durar mesmo, literalmente ele vai seguir e vai crescer bastante, né? Sim, o que a gente busca sempre trazer para o negócio, independente, né, que é um negócio que começou familiar, né, então eu e o Cris iniciamos o negócio, mas a gente tem uma bagagem muito importante para que o negócio prospere, né, então tanto eu como o Cris viemos do varejo, sim, né, viemos de multinacionais, varejo alimentar, então eu trabalhei muitos anos na Coca-Cola, no Walmart, na Natura. Então, assim, eu busco trazer sempre as experiências que eu tive, para agregar no negócio, para que outras pessoas empreendam e tenham sucesso, né? Então, acho que esse é o grande segredo, a gente fazer essa mistura, se juntar com pessoas também que pensam dessa forma, para que a gente leve o negócio, a comodidade, a praticidade através dos mercados, esse empreendedorismo também para novas famílias, né, novas pessoas. E o investimento inicial para quem hoje é franqueado, hoje vocês já podem falar aqui como que está sendo, como que é o valor? Claro. Para um investidor se tornar um franqueado da Fast For You, é necessário um investimento na franquia de R$15 mil. Nossa, a partir disso, aí ele tem um segundo investimento na preparação do ponto de venda numa loja, né? Que aí pode variar dependendo do tamanho da loja. Mas o investimento inicial são R$15 mil e depois por volta de R$45 mil para deixar a loja, sim, dentro dos nossos padrões. Aí o que? A alvenaria, se precisar fazer, esse container? Depende muito do local, né? Espaço, mas né? Normalmente quando o espaço é cedido, é algum reparo de alvenaria, dependendo do ambiente, o fechamento da loja com vidros, e aí depois as instalações, né? Pintura, ar-condicionado, a preparação da elétrica para receber os equipamentos. Existe um tamanho
até X eu posso atender ou não? Aonde estiver eu coloco um Essa é uma pergunta padrão. que muitos gente fazem, né? Sim. Em média, as nossas lojas têm 15 metros quadrados, em média. Mas temos lojas em 5 metros quadrados, a gente se adapta muito ao local, né? E ao público que está lá. Então a gente tem lojas dentro de escritórios corporativos, onde há um número menor de pessoas circulando, que as lojas podem ser montadas em espaços mais reduzidos, né? Então, em média 15, mas muito adaptável ao espaço e ao público que está lá. Outros tamanhos. Isso E a é legal. logística disso? Como que está sendo feita a logística de reabastecer? Como que é feita essa logística? O negócio nós formatamos para que a gente viabilize os empreendedores, os franqueados que tenham cada vez mais rentabilidade. Então, neste momento, nós não temos a centralização de compras, né? Então, nós fazemos negociações comerciais com grandes fornecedores, né? Para que o franqueado, através da nossa base, faça as compras com as condições comerciais e ele mesmo faça o recebimento e abastecimento dessas lojas. Entendi. Legal. E vocês sabem do controle, a gente acompanha bastante, a gente tem alguns condomínios que tem, não, é variado. Não são todos que são iguais, aí tem um que é um mercadinho mix, outro é um mercadinho não sei o que lá, e assim vai. E a gente vê que tem muito problema de furto. Né, furto de mercadoria, esses negócios. Eu vejo que alguns mercadinhos os caras põem câmera, mas nem consegue ver. Vocês têm uma noção disso que acontece dentro do mercadinho? Tem feito um trabalho para poder isso melhorar, alguma coisa nesse sentido? Tem sim. A gente tem uma central que faz o controle das nossas operações. Então, todas as lojas são muito monitoradas para que o cliente possa acessar. Ele se registra anteriormente a entrar na loja. Ele precisa ou ler um QR Code ou por um reconhecimento facial. Então, eu sei que o Luciano entrou na loja às 2 da tarde. Então, a gente controla por completo. Estamos então evoluindo ainda mais nesse sentido. Os nossos índices de perda são muito diminutos, né? Abaixo de 2%, o que dá uma grande rentabilidade no nosso negócio. Nossa, que legal. Legal, uma boa redução. E o que eu falo assim, quando a questão da gestão, ela tá em todos os processos. Então, a partir do momento a gente tem treinamento, tem a questão de atendimento ao cliente, como atuar em situações. Então, quanto mais rápido se atua, e isso através da gestão de processos, a gente não tem reincidências, então acaba que a gente tem um índice muito baixo. A gente acompanha bastante isso, né, Anderson? Sim. E a gente vê que tem uns mercadinhos evoluindo, sim. Eu fui buscar algumas coisas da Fast For You que a gente tem até um parceiro que tem Fast For You. Foi para tirar uma foto pra gente, né? Falei, vamos fazer propaganda. Ele falou, eu não vou participar. Falei, mas tira uma foto e manda pra gente. Ele não mandou ainda. Ele tá vindo pra cá. E literalmente eles falam muito desse problema, né? Aí é visitante, essa situação. Então, o legal de vocês é que vocês já registram, né? Vocês fazem a captação das unidades, o registro da pessoa para poder estar tendo acesso ao mercadinho, né? Sim. Isso é legal. Uma coisa que eu ia perguntar pro Edu. Edu, já participou de algum evento na estreia do mercadinho lá? Já foi? Da festa, sim. Acho que uma coisa que é importante pra gente conhecer e entender de qualquer negócio é a gente conhecer o local. Além das situações que o Cris falou com relação à metragem, tudo isso, existe a possibilidade de ser montado em container, que para mim me agrada muito, porque esse container pode estar no espaço hoje, amanhã pode estar em outro espaço também. Eu acho que tem várias questões envolvidas. Se a gente analisar, não importa qual área, eu não gosto de falar mal de ninguém ou de qualquer concorrente, enfim, porque quando a gente tem qualidades e tem diferenciais, eu acho que é mais fácil a gente falar da gente. Mas vocês perguntaram o porquê de ter entrado, por exemplo, na Fest. O que é diferente? Eu não considero você ter uma prateleira como essa, que é muito bonita, tal, e uma geladeira, um ponto de venda. Eu acho que tem que ser muito além disso. Então, eu olhei vários croquis de lojas montados, eu tenho aqui no celular, de gente que me pergunta, tenho 100 apartamentos nesse condomínio. Edu, você acha que vale a pena? A primeira coisa que eu falo
pergunte ao próprio, vá numa reunião de condomínio e veja quais são as possibilidades que você tem lá dentro. Se você tiver a capacidade de trabalhar com todos os 100 apartamentos, que não são muitos, e você conseguir atender, pode ser um baita bom negócio. De repente, não é... Eu sempre vejo assim, a oportunidade, não quantidade, porque você tem diversas formas diferentes de atender. O que eu sinto também, a gente participando, seja gravando em loja, conhecendo os espaços, ou até mesmo conversando com os próprios franqueados, a gente percebe o quanto aqueles que estão diretamente ligados ao negócio progridem. Né? A gente tem casos de alguns franqueados que têm mais de 10 lojas. Sim. Né? A gente estava trabalhando até e ele estava de férias. Né? Por quê? Porque essa gestão é bem feita. Talvez a menor preocupação que um franqueado tem é com o roubo. Ele está preocupado em atender bem, em fazer amizade no condomínio, em estar próximo das pessoas. Eu acho que quanto mais próximo, seja em qualquer atividade, você esteja com todos os moradores daquele prédio, as pessoas se sentem em casa. Elas falam assim, eu não vou ali porque eu vou prejudicar a pessoa daquele negócio. Né? Eu acho que vai além disso, né? Não é uma coisa tão próxima que eu sinto que quando você tem um mercado, seja ele num condomínio de prédios ou numa empresa ou qualquer lugar, eu sinto que as pessoas da festa são tão próximas das pessoas que até isso inibe qualquer tipo de perda, roubo ou qualquer coisa nesse sentido. Tá no presente, né? Tá no presente com o síndico, com os moradores, fazendo aquele feedback, né? Sim. Isso é muito legal. A gente vê que nos condomínios isso trouxe uma facilidade, né, para as pessoas de cara descer do seu apartamento e ter um mercado lá na sua porta, escolher a mercadoria e às vezes até dar um palpite, né? Falar assim, não tem essa mercadoria, vocês conseguem essa mercadoria para colocar, né? Para colocar na loja, se adequar na loja. Isso vocês também fazem um estudo disso, se o material vai vender, se não vai vender ou não? Sim, isso é parte fundamental do negócio, na verdade, né? A gente coloca na loja o que o morador precisa. Então, antes de implantar, inclusive, a loja, a gente passa uma pesquisa de perfil de consumo, né? Para entender qual é o perfil, porque às vezes tem condomínios que tem perfil de bastante famílias, com bastante crianças, outra é mais direcionada a estudantes. Então, a gente vai analisando e implantando esse mix conforme o cliente, né? Isso é importante. E essa questão de negociações comerciais possibilita que a gente tenha uma variedade muito grande. Então, hoje, a gente tem um índice, uma média de faturamento das lojas acima das concorrentes de mercado, exatamente por isso, por esse conhecimento, essa gestão do mix de produto. Entender o usuário final ali. Quer dizer, moldar o mercado exatamente na necessidade. Isso é uma baita sacada. Né? Sim. E o mix ao longo de vida da loja, ele vai mudando, né? Porque ainda assim o nosso aplicativo tem a possibilidade do cliente sugerir o que ele eventualmente não encontrou no nosso ponto de venda, e aí o franqueado vai fazendo os ajustes necessários. Isso é legal, né? Quer dizer, moldando mesmo. A foto do container que o Edu mencionou, né? Sim. Esse é um container num condomínio de casas, e aí tem toda uma ambientação, então é um ponto de venda, como o Edu comentou aqui, né? A gente se preocupa em ambientes climatizados, com segurança, acesso para o reconhecimento facial, por QR Code, com um mix variado. A gente não vende só salgadinho, sorvete e refrigerante, a gente vende... É um mercado, de fato, dentro do condomínio que dá grandes possibilidades ao cliente. E o custo frente ao mercado convencional? Claro que tem alguns pontos de venda, alguns consumidores que eles se apegam nisso. Claro que, como nós falamos, é um facilities. É igual você tá na estrada e você para num posto e o pessoal fala, mas é uma facilidade, você está no meio da estrada. O custo-benefício, porque sempre comparam isso, até mesmo para implantar isso. Mas será que essa necessidade, o custo do produto vai ser tão mais caro? Não vai. Não vai ser tão mais caro, porque a estrutura foi montada
para que ele fosse bastante competitivo, né? A nossa estrutura de custos é muito mais enxuta do que dos grandes varejos, que tem grandes valores em aluguel, grandes valores em equipe. A gente não tem isso, né? A gente tem uma loja autônoma sem a necessidade de funcionários operando. Isso dá a viabilidade do franqueado operar a preços de mercado. Legal. No passado, a gente conversa bastante sobre isso, o termo conveniência foi erroneamente trabalhado no Brasil, e os postos de gasolina acabaram usando preços que o cliente se afastava cada vez mais. Eles começaram, inclusive, com um mix bastante variado, e a partir do período que os preços foram subindo, eles foram focando em snacks, refrigerantes, cigarro e cerveja, porque por falta de habilidade na gestão dos seus preços de venda. Aqui é o contrário. A gente precisa praticar preços corretos de acordo com a localidade, justamente porque o cliente se sinta confortável e gere recorrências. Nossas lojas têm recorrência bastante alta, o que é sinal que a gente está bastante assertivo nesse tema de precificação. Eu estava até calculando para uma pessoa que me pediu, que é próxima, tal, ela comprou uma franquia nossa e ela pediu para eu fazer uma comparação entre um prédio, eu tenho até aqui, um prédio de 50 apartamentos, se eu não me engano, e um prédio com 100 e poucos apartamentos. Aí eu fiz outras perguntas para ela, perguntei sobre poder aquisitivo, uma série de coisas. Ela me mandou o projeto das lojas, como tudo é feito. Deixa eu ver se eu ver se dá para ver. Então ela mandou o projeto. A partir do projeto a gente consegue ver, por exemplo, esse mercado, tem um outro mercado lá, e qual é a queixa? Os moradores não estão satisfeitos. Então os moradores lá não estão satisfeitos pelo mix de produto que tem, tudo isso. Eu fui um pouco além com ela está estudando 2, esse daqui é o outro projeto que ela tem, que seria uma lojinha de vidro, tal, com vidro. Deixa eu virar para todo mundo ver ali. Um projetinho diferente, feito pela Fest, tudo isso em 3D, para que ela veja. Mas o que eu vejo mais importante de tudo é você analisar cada local como único. Uma coisa que eu aprendi na venda porta a porta, eu tento falar para as pessoas, o Brasil é muito grande, então cada estado tem um costume, tem um tipo de produto diferente, um tipo de necessidade também. Com condomínio, mais ainda. Então São Paulo é muito grande. Sim. Então se você pensar nos espaços onde a gente está, cada necessidade é diferente. Ao mesmo tempo, se cada negócio desse for visto como era no passado, eu falava para as pessoas que eram revendedoras porta a porta, assim, eu vou vender para o Cris, eu preciso saber qual é a necessidade dele. Não adianta eu vender produto diferente que ele não vai usar. A família dele, quantas pessoas tem? Quantos filhos o Cris tem? Quantas pessoas moram na casa dele? Ele cozinha todo dia? Ele faz só final de semana? Então a venda do produto adequado para ele faz com que ele retorne, né? E eu falei com ela, falei o seguinte: se você tiver uma pesquisa, mesmo tendo só 50 apartamentos em um condomínio, é viável fazer. Se você fizer um trabalho bem feito, você consegue. Você consegue mudar. O que o Cris falou é a maior verdade. Isso aconteceu com os produtos marca própria, que no começo eram mais barato, não importava a qualidade. Isso pode queimar uma série de outros etapas e produtos. É o que aconteceu com o preço dos produtos em posto de gasolina. A mesma coisa. A gente pensa diferente. O custo que o supermercado tem começa do estoque. A gente não tem estoque. Então, assim, não tem custo de estocagem. O nosso estoque está ali, é o que está ali para você vender. O espaço, a mesma coisa, não são espaços enormes. Esse costume, na época dos nossos avós, os mercadinhos eram pequenininhos. Se vocês pararem para pensar, sim, aqueles mega supermercados, mega atacados, hoje são em menor quantidade. Então alguns costumes voltam a ser como eram os costumes dos nossos avós. A minha avó passou por guerra. Ela não falava assim, compra 10 cebolas, 15 dentes de alho. Ela fazia as receitas que ela ia fazer. Ela falava, para que eu vou usar uma cebola, aqui 2, aqui 3, eu preciso de 9 cebolas. E ela comprava o que ela ia usar na semana. Então o que a gente quer ser é isso. A gente quer ter preço competitivo, e como o custo é muito menor, a gente consegue ter.
Isso é legal. E o Edu trouxe um ponto bem importante, que a gente acaba trazendo uma economia familiar, porque quando tu vai num supermercado, uma grande rede, tu acaba comprando coisas que tu nem precisa. Muito mais. Ali não, ali é uma dispensa da própria casa, né? Então vai quando realmente tá fazendo uma receita, vai quando realmente precisa comprar algo. Então é uma extensão. A gente vê, tem muito atendimento de condomínios de estudantes, que geralmente são espaços de estúdios, flats menores, então não tem grandes espaços para armazenamento. Então a Fast For You, ela acaba sendo aquele espaço para ele, então a gente tem uma recorrência muito grande de compra, um faturamento bom aí por causa disso. Isso é muito importante que você colocou anteriormente, esse estudo do local, né? Ver quais são os mix de produto. Então você acaba realmente tendo ela, vamos dizer assim, a maioria gosta de um biscoito X, então você já coloca. Então, isso é legal. E ainda traz essa facilidade, ser a dispensa dele, porque você molda isso antes. Então, de fato, por isso até do sucesso que vocês estão tendo, né? Vocês têm algum relatório quando vocês, o franqueado assume, que nem o franqueado tem 10, aí vocês pedem para ele mandar um relatório para acompanhar como que está sendo a recepção do mercado, como que eles estão recebendo as coisas, se eles estão solicitando algum tipo de material diferente para o mercado? A gente tem um BI bastante completo, com todas as informações online que está acontecendo no ponto de venda de todos os franqueados. Vocês dão um curso para eles? Vamos supor, o cara vai entrar franqueado, antes de assumir, vocês dão um treinamento para eles? A gente prepara o franqueado para operar um varejo alimentar. Então, a gente investe muito na preparação deles. São cursos, tem uma universidade da Fast For You para preparar ele antes de começar. Depois tem rotineiros, eventos que a gente promove sobre temas específicos, e temos uma equipe de performance que avalia a performance dele e auxilia a enxergar de fora o que eventualmente não está indo bem, ou o que está indo bem, potencializar e replicar para a restante da rede. Nossa, legal. E uma outra pergunta, até a produção está falando para mim, que o pessoal perguntou se vocês aceitam qualquer tipo de cartão na hora de fazer o pagamento ou não, Lelo, esses... A gente aceita Pix, cartão de crédito, cartão de débito, aceitamos a Lelo, aceitamos Vale Alimentação também. Então a gente... E aí tem outras alternativas, e essa talvez seja uma das mais legais. O cliente pode adicionar créditos na sua carteira digital. Que dizer, pré-pago. Exatamente. Isso é um diferencial, tá vendo? Isso é muito legal. Isso funciona bem pro filho, né? Pro filho. Eventualmente... para um terceiro que está sozinho em casa, não quer passar o cartão de crédito, mas pode botar no... diarista. Pode fazer isso também, então é um diferencial da festa. Eles foram nas escolas, porque é na escola que faz isso. Minha filha é assim. Mas uma coisa que, até voltando um pouco, que eu achei muito legal, quer dizer assim, eu não preciso ter experiência de lidar com o mercado. Vocês estão dando toda a base. Com certeza. Uma coisa que é importante, eu senti quando a gente fez a live que a gente fez, a dúvida e o porquê. As pessoas, quando estão aqui no Brasil, muitas vezes são simplistas na hora de montar um negócio. Então, antigamente, a gente via lá no jornal que vinha, para você montar tal negócio, gasta X. Não é assim. O Cris e a Daiane não estão preocupados na taxa de franquia alta. A preocupação é a recorrência. Nunca é uma venda. A segunda venda é mais importante, talvez, até do que a primeira. A pessoa está satisfeita, é o melhor. Não é olhar só um lado, é olhar sempre os dois lados, para que todo mundo esteja satisfeito, seja na hora de montar ou depois. E o que a gente tenta fazer, e a gente percebe que quando você pensa em volume de venda, você não pensa no pós-atendimento. O pós-atendimento na Fast é diferente, né? A preocupação com o pós-venda é muito grande. E isso também tem uma questão que é super importante. Vendeu o negócio, o estudo para montar no lugar certo, para fazer o negócio direito, ele pode demorar um pouquinho mais, mas aquela pessoa que está investindo vai ter a certeza que vai ser o melhor. Pode demorar um mês a mais, pode demorar 45 dias, porém ela vai ter o resultado. Muitas vezes as pessoas vão montando em qualquer lugar e de qualquer
de qualquer jeito. Nossa, né? Isso é super importante, esse apoio, porque é isso que vamos dizer que muita gente tem medo de ter os seus negócios. Sim. Fala-se muito em franquia, e franquia teve aquela explosão no final dos anos 90 para 2000, que deu aquela boom, todo mundo franquia, mas também teve o outro lado e aí o suporte, e é isso que vocês estão dando de grande diferencial. Quer dizer, eu tenho lá o dinheiro, não sou um grande investidor, mas eu quero ir, e vocês dão suporte. Isso que o Edu colocou aqui é o que todo mundo deveria olhar, ir com calma, para depois não ter aí, vamos dizer assim, não ter aquela ansiedade de ter algum negócio, então, e vocês dão um suporte, né? Esse é o mínimo que a gente pode entregar, né? A gente começou muito pequeno, e aí centenas de pessoas acreditaram no nosso projeto. Então a gente tem uma dívida com essas pessoas, e o mínimo que a gente pode fazer é retribuir com instrução, com repasse de know-how e com a preocupação genuína que ele ganhe dinheiro. Porque se ele ganhar dinheiro, ele vai reinvestir, e aí vai crescer, todo o ecossistema cresce junto. E foi pensando nisso, trabalhando nisso, tendo uma qualidade do que vocês estão vendendo, né? O que vocês estão apresentando, porque tem que ter qualidade e estrutura. Então vocês têm tudo isso, e isso ajuda bastante, né, a pessoa a lidar com o mercado, quem não sabe lidar com isso, né? E um outro ponto muito importante que saiu em pesquisas na Folha, Estadão, é a valorização do empreendimento. Nossa. E aí é um ponto muito importante, né, falando do programa, do público que a gente está atingindo aqui, que são síndicos, administradoras, construtoras, cliente final, que são os moradores também, escolher muito bem o parceiro que vai colocar dentro do seu empreendimento, dentro do seu patrimônio, né? Porque hoje existem diversas licenciadoras, né? Então, não sei se todo mundo conhece, mas existe uma grande diferença entre licenciadora e franqueadora, né? Uma vende só a licença da marca, outra vende um acompanhamento, processo, transferência de know-how. Então, tem um comprometimento maior. E o treinamento dos franqueados, ele é muito importante, porque é essa pessoa que vai atender este condomínio, né? Essa pessoa que vai representar a tua marca lá dentro e vai valorizar aquele espaço. Então a gente viu aqui algumas imagens de espaços que tem nos empreendimentos e que nós transformamos, através da nossa equipe de arquitetos, transforma um ambiente para que faça parte do empreendimento. Então ele faz parte do contexto. Então, como o Edu falou, não é botar uma prateleira, uma geladeira. Não. Do jeito que Isso aqui era um hall que não existia. Então nós fizemos um fechamento, né? Toda uma estruturação, um cuidado, porque ele valoriza em até 30% um patrimônio, um empreendimento. E vamos falar assim, a porcentagem do repasse. Qual que é a porcentagem do cashback? O que vocês oferecem para o condomínio quando o condomínio fecha com a Fast For You? Então, nós iniciamos não oferecendo nada de cashback. Por quê? Porque entendemos que fazer essas melhorias, atender e trazer essa valorização já é um bom retorno para o investimento. Além de tudo, que o cashback, ele nada mais é que os próprios moradores vão pagar aquele cashback para si mesmo, né? E de alguma forma vai pro preço, alguém tem que pagar essa conta. Claro que ao longo do período a gente se adaptou à concorrência, né? A concorrência começou a oferecer, então isso é muito variável, Luciano. Depende da negociação, depende do condomínio, depende do que o cliente condominial quer, a gente se adapta. Então, há casos, sim, que franqueados oferecem cashback para o condomínio, mas é negociável. Não, mas é bem legal a valorização que isso traz para o condomínio e para as unidades, né? Porque na verdade é o serviço, né, Luciano? É isso que buscam nas grandes capitais, é o que mais... Até aproveitar essa questão do cashback é algo bastante debatido em reunião de assembleia de condomínio, né? Sim. O que eu queria chamar a atenção do público que está nos vendo é que, por vezes, a oferta de um cashback de 10%, 8% é menor do que uma de 4%. Porque o que a loja, a nossa loja agora no caso, vai entregar em termos de faturamento, o 4% vai ser muito mais do que os 7, 8% da concorrência, porque a nossa loja vai faturar mais.
em função de tudo que a gente falou anteriormente, de qualidade mix, de precificação assertiva. Então, o meu convite é só para olhar muito mais para o quanto vai sobrar do que para o percentual que vai ser oferecido em contrato. Quando você tem algo bom, Sim. você pode, e tem algo diferente, você tem que valorizar o que você tem. Quando você coloca qualquer coisa dentro de um condomínio, você pode valorizar ele ou você pode desvalorizar. Eu sempre tenho dúvida daquilo que é muito, muito bom. O porquê que é muito, muito bom. Exatamente. Talvez aquele valor que você tenha no seu negócio seja muito inferior. Então, quando você precisa fazer muito, desconfia. Né? Quando você tem um preço de um negócio muito mais barato, fica atento com isso, não é? Não, mas o que o Cris falou é verdade. Às vezes a gente tem no mercado, como você falou, não falando mal, mas a gente acompanha algumas coisas no mercado que o cara, ele oferece um mercadinho, oferece um cashback, mas quando você vai ver no final da compra, a compra é muito mais cara lá dentro do que fora, né, no mercado, né? Então muitas das vezes não valoriza o condomínio, porque a pessoa acaba deixando de comprar e o mercadinho fica largado. Tem um exemplo de um condomínio nosso, que nós temos vários condomínios e tem várias marcas. E eu valorizo muito a questão de custo-benefício. Até falo em todos, nós já estamos há tantos episódios, mais de 50, eu sempre falo, gastem uma vez só. Observem a qualidade. Isso é um mantra que nós falamos. Porque, um exemplo, um condomínio nosso em Guarulhos. Eu liguei pro dono daquela rede e falei, olha, senhor, me desculpe, mas pagar R$14 num litro de leite, senhor, desculpa, isso está mais caro que posto de gasolina. Não faz sentido. Então não faz sentido, né? Então isso até que o próprio Edu colocou aqui, e eles colocaram aqui, é real. Nós temos que, primeiramente, esse é o papel do síndico, olhar o custo-benefício que valoriza e o benefício real pro meu morador. Porque não me interessa eu ter um cashback de 10% e pagar 15 pau no leite. Mas é bastante comum isso acontecer, porque grande parte das empresas de mercado autônomo hoje não nasceu do varejo. Sim. Nasceu de uma oportunidade de mercado, porque há uma grande demanda por esse tipo de negócio hoje. Sim. E aí as pessoas saem a abrir empresas, prometer cashbacks para justamente conseguir ponto de venda, mas depois a conta vai vir. Talvez não fosse nem interesse dele em fazer R$14, mas ele se viu obrigado. O que vai acontecer é que possivelmente ele vai perder o ponto de venda e tudo mais. Aliás, ele perdeu. No nosso caso, a gente surgiu, nosso nascimento profissional foi dentro de grandes redes de varejo alimentar. E aí, o varejo alimentar, o que ele busca? Margens mais apertadas e fluxo. E é justamente o que a gente busca, é ter uma precificação assertiva, para tu, ao invés de uma vez por mês comprar quando faltou alguma coisa, tu vá rotineiramente dentro da nossa loja e se abasteça. Não, sim, isso é muito. E eu falo que o grande pulo do gato, isso nós temos no nosso plantel de condomínios, eu tenho 8 marcas. E essa de estudo, nenhuma faz o estudo do local. Não. Tanto que eu tive uma reunião em um condomínio grande, um condomínio que tem uma área de mais de 50 mil metros quadrados, colocou um container lá, e ele tá lá, ninguém vai. Uma, pelo custo, porque nós já falamos, ele veio com um cashback alto, né? E daí eu falei, Wagner, não é assim, o público, e assim, a vantagem dele seria muito grande, porque é um condomínio afastado de tudo. Por ser uma área muito grande, tá? Uma reserva muito grande, então ele é super afastado. Então, se ele tivesse a preocupação de fazer isso que vocês fazem, de estudar o meu consumidor e olhar para o preço, o fluxo lá dentro era maior. Isso é muito legal o que vocês fazem. E é um ponto diferencial muito grande. E um ponto que tu trouxe, Amaral, é não levar mais preocupação ao síndico, né? O síndico não tem que estar se preocupando com o preço do leite dentro do mercado. Então, isso é um papel por isso que a importância da escolha do parceiro que vai estar contigo. Então, um condomínio, ele tem diversos parceiros e fornecedores, né? Seja de
enfim, tudo que tem um condomínio, que é uma administração de uma empresa. É uma empresa, né? O síndico, ele é um administrador. Né? Então, escolher muito bem esse parceiro. E o que a gente vê, o que nós fazemos direto aqui é substituições de marca. E aí, quando a gente vai substituir, geralmente, qual é o principal motivo? Ou é preço caro, é falta de abastecimento. Porque existe um ciclo, né? Quando o cashback é muito alto, o investimento muito alto, acaba colocando esses valores nos produtos, as pessoas não vão comprar, o franqueado, lá o licenciado, não consegue segurar aquela operação, e aí fica todo mundo insatisfeito, né? Exato. Então, os índices que nós temos de substituições é triplicar o faturamento da loja, porque aí a gente coloca uma gestão, coloca o know-how do negócio ali, né? Ah, legal. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Edu, inusitada aqui pra gente poder falar. Eu acho que nessa área pro Edu, eu acho que casou, né? O Edu é um cozinheiro, mexe com comida, já tive a oportunidade de comer comida dele. Eu vou falar pro Edu assim, ó, agora eu vou falar pra ele assim: eu vou brigar pra ter no meu condomínio a Fast For You pra ver o Edu lá. Falar assim, agora vamos cozinhar aqui. Isso traz, né, Edu? Não, então, mas imagina o Edu, na hora que vocês fazerem a entrega do Edu lá, vestido lá fazendo, né, Edu? Nossa. Eu falo assim, mas é brincadeira, é uma coisa que traz uma facilidade pros moradores, e a gente tem sido cobrado, a LTS, a gente acompanha a LTS, eles são cobrados referente a isso, porque é um benefício para eles, né? Facilita. E é uma facilidade da pessoa sair do seu apartamento 24 horas, o cara às vezes chega de madrugada, e ele chega em casa e não tem nada, e às vezes tem um espaço desse, você vê que o cara tá sentado lá 1h da manhã comendo, né? Então é muito legal ter, né, Anderson? Então, sim. Eu acho que a Fast For You pensou numa coisa muito legal, e eu acho que vocês são pioneiros nisso. Vocês começaram lá na época da pandemia, né? Então... somos a primeira franqueadora registrada na BF, né? Então somos pioneiros no estado de Santa Catarina, iniciamos, entanto que a gente formatou junto com muitos fornecedores o modelo de negócio, porque é um modelo diferente de atendimento, de compra, negociações, né? A gente precisa mudar muito, assim, principalmente fornecedores que fornecem para grandes redes, né? Então, pedidos mínimos. Então, tudo isso a gente precisa formatar. A parte de contabilidade, jurídico, com o condominial também, né? Então, a gente precisa... estudamos sempre a parte de convenção, né? Dos condomínios. Sim. Então, a gente tem que estar muito aliado um trabalho bem a duro. Todos esses pontos, né? Isso tem que ser bem feito, porque a gente sabe como é que é hoje, né? Na época da pandemia, eles acompanharam o condomínio, sabe? A maioria deles já sabe como é a convenção, como que é o regimento interno. Sim, então isso tem ajudado bastante. Uma outra pergunta: vocês atendem também a área de empresas, né? Sim, estamos crescendo muito, inclusive, na área de empresas. Então, nascemos para atender condomínios, até pela questão do início da pandemia, né? Muitas empresas colocaram em home office, então tinha essa demanda dentro dos espaços de residências. Hoje é o contrário, as empresas buscam benefícios e comodidades para os funcionários até mesmo retornarem às empresas, escritórios. Então, a gente tem implantado bastante em empresas, em clubes também. Nós fomos semana passada para o Rio de Janeiro, nós temos uma loja dentro do Yacht Club do Rio, atende mais de 10 mil associados lá dentro, academias, escritórios, universidades, escolas. Então a gente hoje já consegue atender a diversos públicos. Consegue moldar a loja, como foi falado, a própria Edu colocou, vocês adaptam a necessidade do cliente. Reforço. Isso é o diferencial. Sim. Falo isso porque nós acompanhamos bem aí os mercadinhos, então vem e a grande maioria não tem essa preocupação. E eu acho que isso é o diferencial que faz vocês cresceram tanto por causa disso, né? Porque não tem. Não, sim, eu tava vendo também uma matéria sobre a Fast For You, eu vi que em torno de 650 já condomínios, né? Unidades, na verdade. Unidades. E vocês estão com quantos já já encaminhando para poder inaugurar hoje?
A gente tem aí em torno de 100 unidades já em processo de implantação, de inauguração. A gente tem inaugurado uma loja a cada 36 horas. Então, acho que é muito... Que é bastante importante. Retornando só à questão da empresa, muitas pessoas não sabem, né? Mas um funcionário, quando sai da empresa, passa no mercado e vai para casa, se ele se acidentar nesse meio do caminho, mesmo indo ao mercado antes, é acidente de trabalho. Então, a partir do momento que ele sai resolvido da empresa com as compras para o jantar, é um risco a menos que a empresa está correndo, porque ele vai fazer um caminho só, que é ir direto para casa. Então, sem contar o tempo, né, Cris? Sem contar o tempo, a qualidade e tudo mais. Então, mais tempo com a família, né? Mais tempo com a família, mais tempo dentro da... Porque, por vezes, o funcionário sai durante o expediente para fazer a compra num mercado próximo, ele tá ali, tá num ambiente mais seguro, né? Então, eu acredito muito nesse segmento. E, além de empresas, a gente tem 3 lojas de rua, né? A gente tem loja de rua em Florianópolis, Joinville e Canela, Rio Grande do Sul, que também é um modelo que a gente está avançando com um pouco mais de cautela, justamente para preservar as grandes cidades. Ainda é um risco maior, com preocupação com o investimento que o franqueado está fazendo. Então, são outras formas de É um de ter uma diferencial, festa. né? Porque vamos dizer assim, que vocês construíram um mundo fechado do condomínio. E agora partindo para uma outra, vamos dizer assim, um outro levante, né? Um outro mar, né? Com certeza. Que é a loja de rua, que eu acredito que é um desafio, acho que maior até. Com né? certeza, porque o ambiente não é tão controlado quanto o condomínio, né? Não, sim. O condomínio ele é bem controlado, mas hoje eu vou falar para você que a facilidade de você ter grandes negócios dentro do condomínio está crescendo demais. Está crescendo muito. Hoje a pessoa não quer mais... Hoje tem condomínio, você tem loja dentro do condomínio, né? Sim. Você tem loja, hoje você tem pessoas fazendo lava rápido dentro do condomínio, não sai mais. E os condomínios, principalmente aqui em São Paulo, que tem os condomínios, os famosos mixed uses, né? Que esses são o X da questão. Que aqui infelizmente está um levante muito grande, banindo aí, nós não podemos falar o aplicativo, a questão de locação de curta temporada, que os condomínios eles não estão querendo deixar. Até entendemos, né? Porque a questão de, vai ficar 2-3 dias, não sei quem são, entra no condomínio e tal. E aí as construtoras hoje estão construindo os mixed uses. Então eles separam, quer dizer, uma torre, até o 4º andar é voltado excepcionalmente para essa locação de curta temporada. Tem portarias separadas, tem lá o seu mercadinho, tem a sua lavanderia e tem lá pro residencial, que é o maior, a mesma coisa, mercadinho. Então a São Paulo, eu acho que nisso nós somos muito pioneiros nessa de colocar serviços dentro do condomínio. É lavar rápido, é o mercadinho, aí já estão vindo os pets, já estão entrando para os condomínios, né? Quer dizer, e estão construindo dentro salas para tratar o seu pet não sair. Cabeleireiro já é algo, mas já tá disseminando. Isso é muito legal ver e acompanhar isso. Vocês estão fazendo isso muito bem, né? Eu vou dar continuidade àquela pergunta que eu fiz na brincadeira pro Edu, mas dar uma pergunta para ele. Por ele ter uma vida já ativa na TV, esses negócios, para conciliar isso, às vezes as pessoas vão lá, procuram a Fast Food, o Edu vai estar aqui, e às vezes, né? E como que fica, Edu? Como que você consegue fazer para conciliar, para estar com a Fast For You? Então, eu acho que assim, até pelo tipo de modelo de negócio, se justifica. A gente tem um negócio que para o próprio dono é tudo automatizado. Sim. E é tudo muito bem feito. Vocês perguntaram da segurança, é muito bacana. A questão dos aplicativos são fáceis de você tratar para o dono do supermercado e também para a pessoa que vai fazer a compra, porque tem senhores, senhoras que não estão acostumados com toda essa tecnologia, e fala até mesmo por mim, que eu não sou mestre para fazer essas coisas. Eu vejo isso um diferencial. Fiquei com alguma dúvida, tem um telefone lá que você pega o telefone, parece o telefone do Batman, você fala, não estou conseguindo fazer essa compra aqui. E alguém auxilia. Me auxilia aqui e tal. Eu busco negócios como esse. Por quê?
Porque eu posso estar presente, eu posso ajudar as pessoas que me pedem, eu posso estar à frente porque é algo que eu faço há 31 anos profissionalmente, tem a ver com o meu nicho, a gente está buscando formas de utilizar aquilo que a gente já tem como negócio. Então hoje eu tenho bastante produto, eu trabalho com muitas empresas, mas o principal para mim é ter respeito com quem vai consumir. Né? Se você me perguntar, você teria um atacado gigantesco se você tivesse que estar lá todo dia? Eu vou falar, é impossível estar lá todo dia. Eu teria um restaurante, por exemplo? Não, a gente tem lá uma franquia de alimentação saudável que a gente pensa em fazer parceria. Então, assim, eu sempre penso no agregar. O que eu posso ter, que eu posso agregar? Como a gente pode fazer sempre para melhorar? Tá em todos os lugares? Não dá. O que eu penso eu tenho que ter produto, por exemplo, no meu condomínio é praticamente impossível ter. Mas hoje vocês falaram de um jeito que o Cris falou, pode ser, a Daiane também, pode ser como uma armazenagem de produtos para tua casa. No meu condomínio só tem 11 apartamentos. Eu pensei, poxa, agora talvez seja uma boa, né? Montagem. É pouquinho. Já tá vendo? 11 apartamentos é pouco, né? Se a gente parar para pensar. Mas pode ser um desafio. Eu sempre penso nesse desafio. O que eu penso sempre como negócio, agora falando sério, eu teria aquilo. Eu ofereceria para minha filha, ofereceria para minha esposa, ok, então vale a pena ter. Se não, eu não faço esse tipo de recomendação, ou eu não vou queimar meu trabalho, a minha imagem de 31 anos à toa. É o que eu tinha falado para você. Muitas vezes a gente acaba falando mais não do que sim no mercado. As pessoas olham, vê uma possibilidade de divulgação, qualquer coisa que seja, fala, poxa, vale a pena, vou fazer. Mas para mim não é assim, né? E eu sei que eu não posso estar presente. Então, respondendo, restaurante daria para eu ter? Eu não teria. Porque eu não vou estar lá todo dia. Na televisão, muitas vezes, não dá para a gente estar todo dia. Né? Então, assim, é um pouco difícil tudo isso e você tem que saber como você... A sua vida hoje profissional e a sua carreira e da forma que você sempre conduz, dá para perceber que você tem um contato legal com seus franqueados, né? E aí segue, né? Para as pessoas entenderem o que significa o Edu hoje no mercado, né? O Edu, ele assim, até com certeza, com esse número de representações de empresas que ele possui, ele é uma pessoa muito dedicada, né, nos negócios. Então, sempre que nós precisamos, vamos fazer uma live, vamos fazer uma conversa com os franqueados, ele tá sempre disponível e isso agrega muito, né, para os franqueados também. É importante porque ele tem uma bagagem de empresário, uma bagagem no setor alimentício, que é muito importante também, né? Então, como eu falei, tem o mesmo propósito, então agrega muito. Ele falou uma coisa que isso me deixou pensando, e é uma coisa que é verdade. Às vezes ele entrou num negócio e ele estava falando para nós aqui fora das câmeras que é aquele caso da avó, né, que faz aquela comida, que compra a cebola contada para aquele tipo de comida e entrar num negócio que literalmente é feito dessa forma, né? Pensando né, no que a pessoa vai fazer no final de semana com a família. Sim. Chegar lá e ver que ele vai no mercado e fala assim, literalmente tem o que eu quero aqui para poder agradar a família que vai estar em casa, né, Edu? O DNA deles dois a Fast For You hoje é grande, mas o DNA é artesanal, né? Ela pensa cada negócio como sendo único. Cada franquia é única, né? As modalidades hoje que você tem de negócio, cada uma tem que ser voltada para aquele projeto. As pessoas no Brasil pensam tudo como sendo qualquer um. Sim. As pessoas pensam em números. A Fast For You pensa na pessoa que está comprando a franquia. Quando a gente dá um dado, a gente fala de pessoas no Brasil, fala de números no Brasil. Na verdade, a gente deveria tratar como pessoas e como famílias. E é assim que eles tratam, né? Esse é o motivo principal de eu estar nesse tipo de negócio também e estar nesse mercado.
e não num outro X qualquer. Né? Não desvalorizando os outros. Não. Eu imagino, mas olhando assim, conversando com vocês, é uma coisa que mexe com a gente de ouvir, entendeu? Eu tenho casos aqui que de você falar da avó, de falar dessas comidas, e literalmente é isso. Eu vejo o programa do Edu e vejo que literalmente ele tá lá fazendo a comida, falando literalmente como que é feito, com carinho, com amor, pegando o produto na prateleira e acompanhando isso. É o que... Hoje a gente atende quase 150 mil lares. As nossas lojas estão implantadas em condomínios que somados dão 150 mil residências. E esse ano devemos atender mais de 7 milhões de clientes. É muito grande, né? Sim. É uma vida? Mas a preocupação é única. É única. Ó, vendo que o Edu não pode estar em todo lugar, o Edu não manda uma receitinha lá, fosse uma receita, um kit de receita. Não, mas eu sempre falo, acho que a gente falou na última live que a gente fez, né? Eu falei, poxa, agradem as pessoas do condomínio de vocês. Falei para os franqueados, né? Eu acho que assim, o mercado de condomínio é exatamente o que era a venda porta a porta antigamente. A gente não tinha toda essa tecnologia que a gente tem na Fast For You para fazer, então tudo era feito na mão. E eu falava para as pessoas, eu sou do tempo da cartinha. A gente recebia 3.000 cartinhas por mês aqui na Record, com pedido de receita. Hoje é tudo mais rápido. Porém, se a gente pode fazer algumas coisas como a nossa avó fazia, por que a gente vai deixar de ter? Esse contato que as pessoas deixaram de ter é importante num negócio como esse. O que eu sempre tento passar, principalmente para os franqueados? Você já está lá dentro. Sim. O estar dentro é difícil. Por que não fazer uma pesquisa com todos vocês aqui para saber o que vocês querem? Quando a gente vai colocar alguma coisa no mercado, é igual uma receita. A gente não pode pegar aquilo que a gente quer. Isso é um comércio. A gente tem que colocar aquilo que a pessoa do condomínio quer. Então, assim, o acerto maior está aí. Pergunte qual é a necessidade desse condomínio. Veja nesse bairro, nessa cidade, qual é a necessidade ali. E atenda a ele. Quando alguém me pergunta que receita que eu gosto de fazer, eu falo. A receita que eu gosto de fazer, eu faço na minha casa, para minha mulher, para o meu enteado, para minha filha. A receita que eu faço na televisão é a receita para as pessoas. A gente tem um site lá com 46 milhões de usuários únicos. Por quê? Porque as pessoas entram lá para ver a receita. E no mercado é exatamente igual. A gente vai colocar na orelhada o que a gente quer. A gente quer colocar o melhor, o produto. Eu fui fazer uma palestra agora no Dia das Mães, e uma mãe me fez uma pergunta que eu achei interessante, que era com relação ao trabalho, né? Sobre profissão, sobre tudo isso. Eu dei minha opinião. O que eu falo para minha filha é que ela tem a obrigação de ser feliz. Porque me falam muito, tua filha vai seguir o que você faz, tal. Eu tenho quase certeza que não. Mas eu estou feliz de ver ela feliz. Mais de 70% das pessoas trabalham com alguma coisa que não gosta. A gente se comunica sempre. A gente faz porque gosta. Eles gostam, eu gosto também. Se eu não gostasse de falar com eles, se não existisse isso para mim, não é negócio. Né? Vai sempre além. Acho que tem que ser sempre algo a mais. E isso você pode fazer em qualquer coisa. A resposta que eu dei para aquela mãe, tinham 1.000 mães mais ou menos lá. Eu falei, primeira coisa, a gente tem a obrigação de ser feliz. E a gente pode, mesmo numa profissão simples como a minha, a gente pode ter sucesso, a gente pode dar certo na vida, a gente pode fazer o melhor. Então, não importa o que você faça, você tem que ser diferente dos outros. E eu volto na primeira pergunta que você fez. A Fast For You é diferente dos outros. É por isso que eu tô com eles. Porque eles são diferentes dos outros. Eles não pensam. Vocês se assustaram quando eles falaram dos 15 mil reais para você abrir. Eu vi a reação de vocês dois. Pouco. Por quê? É pouco pelo que se oferece. Sim. Mas para eles e para a gente, é importante ter a continuidade, né? É importante que o mercado não acabe. A gente não quer que troque a Fast For You por outro mercado.
Sim. Né? Eu tenho que dar os parabéns para Fast For You, né, e dizer que literalmente o que o Edu falou e essa forma que o Edu colocou de carinho é o que traz para a família. E esse diferencial na hora de produzir alguma coisa para alguém é que tem que ser feito com carinho mesmo. Sim, né? É uma coisa que literalmente é aquilo que vocês gostam e literalmente é o que vocês estão passando. O Edu, acho que eu já era fã do Edu já há muito tempo, e eu acho que a generosidade dele de falar da forma que ele fala, né, de um produto que vocês colocam dentro da casa das pessoas é sensacional. Vamos falar que vamos conversar para colocar nos nossos condomínios. Com certeza. Porque justamente é isso que fala de DNA. Nós da LTS estamos fazendo uma coisa até, é aquilo que o Edu colocou aqui. Eu tenho aí, esse ano faz 24 anos lidando com condomínio. E eu sempre achei errado a forma de que administrava um condomínio. E o Luciano falou assim: não vamos brigar com ninguém. E eu sempre falo, a LTS nós não somos concorrentes dos síndicos profissionais. Nós criamos um caminho. Esse é nosso. Então tá aqui, seguimos o nosso DNA de tomar cuidado. Eu não posso falar onde eu trabalhava, mas é a maior administradora da América Latina. E as pessoas diziam: você trabalha errado. Por quê? Porque eu ia no condomínio, eu falo, gente, lá nós temos que segurar o valor, porque eles não vão ter condição de pagar o que tem que ser, vamos tentar. Não, você tá errado, você não tem que ficar indo lá, vamos lá. E eu falo, tá errado. E aí nós fizemos a LTS para administrar desse jeito e ter esse DNA de conversar, de se preocupar e colocar coisas. E nós estamos tendo cases, né, Luciana? Coisas absurdas. Né? Na verdade, uma coisa que o Edu falou é verdade. Isso aqui, se perdeu um pouco, porque o que acontece? As pessoas ficaram muito grudadas na tecnologia e tá voltando TED a TED. Às vezes, a gente montou uma empresa hoje para atender os moradores de uma qualidade diferente do que da tecnologia. Eles querem conversar com você, às vezes não é nem o condomínio, às vezes é uma coisa particular para desabafar, né? Então isso é muito legal. Eu falo de fazer as coisas com carinho porque eu não sou dessa área agora, que eu entrei nessa área, mas são quase 10 anos que eu tô na área de condomínio hoje. Trabalho há 20 anos na área de operacional, na área de elétrica, né? Trabalho até na TV, o Edu já sabe disso. E quando eu passei a tomar a frente e a conversar com as pessoas e entender as pessoas, eu vi uma coisa diferente. E não é ganhar dinheiro, é ganhar literalmente a parceria dessa pessoa. E eu acho que a Fast For You conseguiu chegar nesse ponto, e o Edu falou bem claro que é fazer com amor, né? Saber que literalmente é uma coisa que foi feita com carinho e você não vai sair de lá por nada, você vai sair de lá feliz e saber que está atendendo bem as pessoas. E né? o dinheiro é consequência, e é isso que as pessoas têm que aprender. Fala muito-se de empreendedorismo, mas ainda a cultura do país, ela não entendeu. Não, se fizer algo com cuidado, a primazia no que está se passando, com verdade, nós falamos muito isso, com a verdade, isso é o seu negócio. Tende a ter um pilar que pode vir a tempestade que for, você vai. Mas vai muito, muito além na questão de que vou ter um negócio e eu quero ganhar. E coloca qualquer coisa a preços absurdos, e ele não tem a ideia de quantidade, igual o americano tem muito isso, né? Ganho na quantidade. Então eu acho que muita coisa dessa cultura, que ainda, eu falo, nós somos muito jovens, né? E é isso que vocês estão colocando um DNA para eles, né? Ter o cuidado. E aí, por isso que vocês cresceram vamos lá, em pouco tempo, sim, né? E dar essa vazão. Isso é muito importante, é o que traz. Anderson, eu queria dizer que o programa tá acabando. Não, isso é uma sacanagem. Agora que eu comecei a falar, só você que fala. O programa tá acabando. Lógico que eu queria falar mais aqui, que o Edu mais vezes aqui com a gente. Com certeza, eu sei que o Edu tem uma agenda aí. Não. A Daiane também, a Daiane não é daqui de São Paulo, né, Daiane? Vocês são do Sul. Veio exclusivamente. Só vieram pra fazer um podcast. Olha isso. Eu tô aqui do lado. Olha isso. O Edu eu ia trazer, o Edu, eu tenho um carinho especial por ele desde o dia que eu conheci ele na emissora. Eu tenho uma foto dele
né, que a minha avó assiste o programa, assistia. Hoje ela tá com Alzheimer, tá de cama, mas ainda fala tudo. Tem uma fotinha dele lá, ele assinou atrás Lenita, esses negócios, tá guardado até hoje. É que eu não fui procurar lá porque eu não moro mais com ela. Mas tem, deixa eu ver. Faz tempo, hein? 14 anos. E mais ou menos isso. 14 Faz anos. tempo, hein? 14 anos. Inclusive, ele assinou essa cartinha em cima de um carro que eu acho que era de corrida. Você tem esse carro ainda, eu acho. Sim. É um carro que é de corrida nos Estados Unidos. Eu não lembro o nome da marca. Você assinou lá, que eu sempre falo assim, que você falou pra mim, quer tirar uma foto do carro ou de mim? Eu falei, não, eu quero só autógrafo. Então eu queria literalmente agradecer vocês. Eu fico lisonjeado com a presença de vocês aqui. Eu acho que isso trouxe uma coisa pra mim sobre ter mercadinho, sobre ter conteúdo dentro do condomínio, literalmente com amor e com respeito com o cliente, né? Sim. Então eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que gostaria de vocês futuramente aqui de novo com a gente, para poder estar falando, né? Não sei quando vai ser, mas literalmente para estar com a gente assim, sempre falando e acompanhar um dia, né, a Fast For You, para ver literalmente a entrega do mercadinho no condomínio. Gostaria que eu em questão acompanhasse. Vamos entregar um condomínio para ele. Vamos lá. Vamos trabalhar. Eu acho que esse vídeo aqui, nego, vai ligar pra gente. Com certeza. Tem bastante. A gente que assim, agradece muito, porque sempre que a gente tiver a oportunidade de falar para o mercado condominial, né, da Fast For You, do que nós entregamos, não somos somente um mercado autônomo, nós somos um ecossistema para os condomínios. Então nós temos agora, a gente nem conseguiu falar, mas temos o Mais Benefest, que é um clube de benefícios exclusivo para quem é cliente da Fast For You. Então ali dentro tem descontos, parcerias em academias, escolas, educação, tudo que nós não temos dentro da loja, temos dentro do clube de eletroeletrônicos, enfim. A produção falou pra mim assim, dá tempo pra eles, deixa eles falar. Isso é legal. Então pode assim, falar, a gente Dani, trabalha sempre em cima desse ecossistema, né? Então, o Edu tem muitos parceiros, muitas empresas, então a gente tenta sempre conectar e levar para os clientes Fast For You, os moradores que têm as nossas lojas, para os síndicos, condomínios, esses benefícios, né? Então, para gerar cada vez mais valor nesse ecossistema. Eu queria passar uma coisa para vocês sobre o Em Questão Cash. Na verdade, ele foi construído com esse intuito. Porque a gente vê que o mercado, a gente tem bastante podcast de condomínio, que fala de normas, que falam de regras. Eu acompanho muito o Rodrigo Carpadi, eu vi que vocês foram no Rodrigo Carpadi, eu fiz curso na escola do Rodrigo Carpadi, e a gente quis fazer uma coisa para falar com a massa condominial. Mostrar para eles que literalmente a gente traz benefício para eles. Porque quando a gente foi buscar, quando a LTS foi construída e a gente foi buscar a ideia de não ser só um no mercado, de literalmente fazer a diferença, a gente percebeu que a questão condominial é assim, a regra, a convenção e a lei, eles já sabem. Às vezes eles burlam para mostrar que eles sabem que funciona. Então eles querem saber qual é o diferencial de morar no condomínio, o que eu tenho de benefício para morar no condomínio. Então é isso que a gente busca trazer. E o que eu tenho de benefício para permanecer no condomínio. Que é isso também. Sim. No próximo mês nós vamos ter a nossa convenção. Sim. Sim. A gente vai ter uma reunião saindo daqui, mas eu nem falei para eles, mas como a gente está aqui, não tem problema com eles. Qual é a minha ideia? Nessa convenção, eu ia propor hoje para eles isso, a gente parte de uma palestra ou de algo que eu vou fazer lá, a gente transmitir nas redes sociais. Isso é legal. Para todo mundo. E convidar vocês também. Vamos colocar o vivo lá, claro. Primeiro, peraí, pode ser? Posso fazer parte? Claro. Porque assim, hoje a gente tem... aqui também. Não, hoje a gente tem vários canais e eu ia propor isso para eles no almoço, e com eles não tem segredo, não tem problema nenhum. Parte disso, a gente poder mostrar como os nossos franqueados são tratados, como é parte de uma convenção como essa, poder possibilitar as pessoas que estão fora também acompanhar um pouco isso também, porque a gente tem lá, não sei quantas pessoas vão estar lá, mas aí a gente pode levar isso para milhares de pessoas. Quase 300. Quase 300. Quase E 300. vocês estão convidados também. Com certeza. Deixa eu aproveitar e fazer um segundo convite. Também agora de 25 a 28 de junho
estaremos a Fest dentro da Expo ABF, que vai acontecer no Expo Center Norte. Então, convidar aqueles que querem ser franqueados da Fast For You e aqueles que têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre as nossas lojas, querem levar para suas empresas, seus condomínios, será um prazer recebê-los lá. Isso é legal, hein? Com certeza. Ele já fez até a merchan. Vamos. Não, muito legal. Eu agradeço vocês, literalmente. Eu ia perguntar, mas eu quero de novo a Fast For You aqui pra gente poder conversar, porque tem o aplicativo de vocês, né? Sim. A gente tem hoje, eu vou falar pra vocês aqui em primeira mão, a Daiane já sabe mais ou menos, a gente tem uma pessoa que quer literalmente fazer negócio com vocês, referente à divulgação. Ele tem um aplicativo disso, ele participou até do Shark Tank, muito legal, e ele tá vindo pra cá, eu espero que ele esteja aí já pra gente poder conversar, mas eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Eu acho que é o primeiro mercadinho que a gente apresenta. Sim. Em Questão Cash. Muito obrigada. Em Questão Cash tem cara, não Nós temos, na verdade, Eu que aquilo, o agradeço. cuidado de trazer aquilo que tem o DNA que nós temos. Né? Eu acho que tudo é uma troca, né? Eu acho que a gente tem que trazer, literalmente a gente tem que ter uma ideia e trazer essa ideia para o morador, né? A gente tem uma ideia do que a gente quer e uma ideia do que literalmente quem assiste o Em Questão quer saber. Então eles querem literalmente saber de benefício, saber de praticidade, né? Saber de inovação. Eles querem isso. Sim. Porque literalmente o condomínio hoje é um mundo, cara, que você consegue colocar tudo lá dentro, né? Então as pessoas, eu falo que essencial é ter uma academia, porque senão você não sai pra nada, né? Eu chego de madrugada às vezes em casa, eu vou procurar alguma coisa pra comer e desço no mercadinho. Então é uma coisa que traz uma praticidade enorme, né? Legal. Muito obrigado. Eu agradeço vocês novamente pela presença de estar aqui. Lógico que eu vou estar nesses eventos, com certeza vou querer estar para apresentar e trazer para o Em Questão e dizer que as portas do Em Questão vai ter sempre aberta para vocês aqui. Muito obrigado. Tá? Obrigado. A gente agradece muito aí pelo convite. Obrigado. Eu queria agradecer a audiência do Em Questão Cast, queria agradecer, falar que a gente está chegando aos 16.000K, dizer muito obrigado você que está nos assistindo, que se inscreveu, curtiu e compartilhou e apertou o sininho para novos conteúdos, e você que está nos assistindo que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, que você vai ter novos conteúdos do Em Questão Cast. Queria agradecer a Daiane Vanoni, CEO fundadora, Cristiano Vanoni, CFO diretor financeiro, e Edu Guedes, sócio, né? A presença de vocês aqui, representando, falando da Fast For You, Gestão e Inovação. Por isso de falar da Gestão e Inovação. Muito obrigado pela presença de vocês. Queria agradecer os nossos apoiadores, a LTS Síndica, G5M, Zino Bombas, Mix Baratinho, Casa de Bombas São Paulo, Colabora Engenharia, Bela Telha, que deixou um presente para vocês, né? Acho que foi uma lareira ecológica. O Edu falou que vai fazer uma churrasqueira dentro de casa com a lareira. Eu queria falar pro Edu que quem entregou foi o Irineu, a Mari e o nome dela é... Cara, fugiu agora o nome da outra menina, mas eu vou passar aqui pro Edu. São a Mari, o Irineu da Belas Telhas e... Ai, Giovana, não lembro o nome dela mais. Ela colocou aqui pra mim, mas depois eu coloco. É a idade. É que é muita coisa. Então não lembro. Eles entregaram pra vocês de presente, né? Nosso parceiro. Falou que é com carinho. Literalmente eles pensaram no Edu como entregar alguma coisa pra ele poder usar, e pra vocês que já moram no sul, né? É verdade. Vamos usar bastante. Com certeza. A CIO Segurança Serviços, a OA Solution, agradecer a Hidroshiro, ABC Detergentações, a Estação 80, e eu gostaria que a produção colocasse aí sobre o Elaine, Dia Feliz. Eu acho que isso é legal, que é uma colocar pra vocês. iniciativa muito boa. A foto é uma iniciativa, cara, muito legal isso. Ele leva crianças no McDonald's. É assim, e quem diria assim, como assim McDonald's? Crianças que nunca foram de comunidade. O ano passado ele levou 400 crianças, e ele leva criança com deficiência, com problema. Legal. Com R$20, adota uma criança por R$20. É o José Heleno, e o Em Questão Cash tem ajudado bastante nisso. Né? Legal. Então a gente gosta de colocar isso porque vamos lá arrumar 1.000 crianças. 1.000 crianças. No ano passado nós conseguimos dobrar a estimativa deles. Então, vamos ver, isso é muito legal. E aí, para quem quiser fazer a doação, é o Elaine, DDD 11 98018 1548. Tá? 1.000 crianças esse ano pro McDonald's. Muito bom. Queria agradecer vocês de novo a Parabéns. presença e dizer que até o próximo Em Questão Cash. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.